Oi? Olá, eu sou a Beatriz e o encontro de valores virtual do Lebem hoje é comigo. Essa oportunidade de podermos estar em contato utilizando a tecnologia nada mais é do que um aprendizado para nós, é um aprendizado para todo mundo. E a vida faz coisas para nós exatamente assim, ela nos coloca em situações que a gente acaba usando capacidades que, se essas coisas não tivessem acontecido, a gente nem ia descobrir que a gente tinha. Essa é uma adaptação de uma frase do Heródoto. E o tema de hoje é a sabedoria da natureza e tudo que nós podemos aprender com ela. Para facilitar, eu dividi o nosso tema nos 4 elementos: a água, o fogo, a terra e o ar. E para cada um desses elementos eu destaquei 3 lições que a gente pode aprender, tá bom? Então vamos começar com a água. Eu acho que a primeira lição que a água nos ensina é a flexibilidade. Quando a gente observa um rio, ele nasce pequenininho numa nascente, é um pouquinho de água que brota e ele continua andando. E se ele encontrar pedra, ele desvia e ele não se importa com o que ele encontra pelo caminho. O rio caminha sempre para frente, enfrentando todos os obstáculos. E essa é uma lição que nós podemos aprender. Porque se um rio, por exemplo, chega num desfiladeiro, o que ele faz? Ele faz uma cachoeira, né? Então, ele continua andando em direção ao mar. As situações que aparecem, sejam quais forem, a água aprende a lidar com elas e faz com que elas sejam aliadas. A segunda lição, que na minha opinião a gente pode trazer da água, é viver sem preconceito. Porque a gente sabe que os rios vão se juntando para formar rios maiores. E os rios, quando se juntam, eles não estão preocupados se o rio que está se juntando traz água barrenta. Eles não estão preocupados se o rio é poluído. Ele não tem preconceito. Ele se junta a outra massa de água porque ele sabe que juntos nós somos mais fortes. Então a segunda lição que a água nos ensina é essa capacidade de aceitação uns dos outros, sem que tenhamos que ficar observando ou ficar com algum preconceito com quaisquer que forem as pessoas que estejam ao nosso redor. E a terceira lição que a água nos dá é aprender a viver em ciclos. Porque a água, se a situação fica muito fria, fica muito complicada, o que a água faz? Ela congela. Se a situação esquenta e a coisa fica muito agitada, ela evapora, não é? E quando elas se juntam, muitas nuvens, elas voltam a ser água líquida. E eu acho que aprender a viver os ciclos e aprender a aceitar os ciclos da própria vida fazem com que seja muito mais fácil para todos nós. Então as 3 lições que a água nos traz são a flexibilidade perante os obstáculos, a viver sem preconceito e respeitar os ciclos me leva ao nosso segundo elemento, que é o fogo. O fogo, como vocês sabem, é uma força da natureza extremamente forte. E o fogo, quando entra numa floresta, se a gente não interromper, ele é capaz de incendiar a floresta inteira. Por quê? E o que a gente pode aprender com isso? Determinação. O fogo, ele vai, de alguma maneira, abraçando tudo ao seu redor. Por quê? Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para estar em chamas. E o fato da gente observar uma floresta, a gente vê que o fogo nos ensina a ter vitalidade, né? Ele precisa queimar outra folhinha para continuar sendo fogo, né? E essa vitalidade do fogo é uma energia muito positiva para nós. Se a gente puder aprender a absorver essa vitalidade, a gente vai ter coragem de enfrentar as coisas, a gente vai ter forças para enfrentar quais forem as situações. E a terceira lição que o fogo nos dá é o equilíbrio. Porque a gente sabe que o homem, depois que aprendeu a controlar o fogo, ele é capaz de fazer grandes alquimias com os alimentos. Nós sabemos hoje que o pão,
os grãos, né? A gente, com a utilização do fogo, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que se a gente souber equilibrar a quantidade de fogo que a gente deixa num determinado tempo, isso faz com que o próprio alimento se transforme. Então, as 3 lições que o fogo nos dá são a determinação, a vitalidade e o equilíbrio. A gente sabe que, por exemplo, um vulcão é capaz de, em movimento, criar ilhas. Basta a gente olhar para o Havaí, que é praticamente construído diariamente em função do vulcão que não para de jogar aquela lava, que nada mais é do que pedra derretida. É muito importante a gente aprender que, se a gente tiver determinação e usar essa vitalidade do fogo com equilíbrio, a gente é capaz de construir grandes coisas. E isso me leva ao nosso terceiro elemento, que é a terra. Eu acho que a primeira coisa que a terra tem a nos ensinar é que a mudança é inevitável. Se a gente observa a terra, a gente vê que, ao girar em torno do Sol, nós temos as 4 estações. E as estações se repetem, independente do que a gente quer, independente do que a gente acredita. Não existe um dia igual ao anterior. Amanhã nunca vai ser como hoje, e hoje nunca será como ontem, porque essa mudança acontece. A mudança, a natureza nos ensina que ela segue de maneira inexorável e constante. E isso é muito importante para nós, porque a gente tem que aprender a lidar com diferentes situações diariamente. E a segunda lição que a Terra nos dá é a convivência. Se a gente observar na natureza, nós temos árvores altas, árvores pequenas, nós temos flores de diversas cores, e elas convivem todas em harmonia. E eu acho que essa é uma grande lição que nós podemos tirar da Terra, né? Nós temos, por exemplo, no Lebem, o que a gente chama de agrofloresta. E o que é a agrofloresta? Nós temos as hortaliças, né, rente ao chão. Nós temos as árvores frutíferas e nós temos as árvores centenárias, todas convivendo em alegria, de maneira que as folhas das árvores grandes, caindo no chão, adubam a terra e fornecem alimento para as hortaliças que estão lá embaixo. As frutíferas precisam da sombra, então uma ajudando a outra. Essa é uma grande lição que a gente pode tirar da natureza. Como nós podemos aprender a conviver de maneira a aproveitar o que cada um de nós tem de melhor, né? Essa é a segunda lição que a Terra nos dá. E a terceira lição que a Terra nos dá é a vulnerabilidade, porque a árvore, por mais antiga e por mais forte que seja, um dia cai. E eu acho muito importante a gente aprender com a Terra a ser vulnerável, a permitir e a reconhecer que a gente não precisa ter razão o tempo todo, que a gente não precisa se encher de orgulho e dizer a verdade é minha. A gente pode aprender com a Terra que nós também temos partes frágeis, que nós também podemos sentir tristeza, né? A gente também pode sentir solidão, angústia. A partir do momento que eu reconheço que eu posso ser vulnerável, eu me torno aberto a aceitar a vulnerabilidade do outro também. Então, as 3 lições que a Terra nos dá são: a mudança é inevitável, nós podemos aprender a conviver e com isso crescer juntos, e a terceira, a gente pode se tornar vulnerável e aceitar a vulnerabilidade do outro. Isso me leva ao nosso 4º elemento. O 4º elemento é o ar. A primeira coisa que eu penso quando eu falo ar é que o ar está em toda parte. Nós precisamos do oxigênio e do ar para viver. Sem o ar, não existe vida no planeta Terra. E quando eu respiro fundo e permito que o ar encha os meus pulmões, isso me traz uma lição de racionalidade. Às vezes a gente está no meio de uma discussão e a gente quer responder rápido, mas se a gente respira fundo, o ar traz para nós esse aprendizado
de que nós podemos racionalizar e usar os nossos pensamentos para fazer com que as interações sejam maiores. A gente pode pensar o que está acontecendo e dizer, ok, que inovação isso pode trazer para a nossa vida, não enquanto em família, não só enquanto família, mas enquanto cidade, enquanto bairro, enquanto país e enquanto planeta. Então o ar traz para nós uma lição de racionalidade. Vamos dar um passo para trás e aprender o que é que essa situação, qualquer que seja ela, pode ensinar para mim, se eu tiver paciência, se eu tiver calma para usar essa lição da racionalidade. A segunda lição que o ar nos dá é a transparência. A gente olha para todo lado e ninguém está vendo o ar, mas ele está aí. E o que isso está ensinando para nós? Está ensinando que se eu permitir ser vulnerável e falar para o outro o que eu estou sentindo, como eu sou, os relacionamentos ficam mais fáceis, porque a pessoa não consegue adivinhar o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu não for transparente o suficiente para dividir com ela quem eu sou e permitir que ela me ame e me aceite exatamente como eu sou. A terceira lição que o ar nos dá é a sociabilidade, porque, gente, o ar está em toda parte. Então a gente pode aprender que a gente também é capaz de conviver com diferentes tribos, com pessoas de diferentes idades, com pessoas de diferentes pensamentos e crenças. Não é verdade? Adianta eu ficar apegado às minhas crenças e deixar de usufruir o que o outro pode me ensinar? Eu acho que a sociabilidade é um grande aprendizado da natureza. Bom, nós passamos pelos 4 elementos, os 4 elementos nos deram pelo menos 3 lições. Isso me leva, já concluindo a nossa conversa, a uma frase de Darwin que dizia: quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais corajoso, não é o mais equilibrado, mas é aquele que consegue se adaptar. Se a gente puder usar todas as lições que a natureza nos dá para aprender a nos adaptar, sejam quais forem as circunstâncias, com certeza nós teremos a nossa sobrevivência enquanto humanidade muito mais fácil. Eu espero encontrar vocês aqui de novo no próximo encontro de valores e tenho certeza que logo nós vamos estar juntos também pessoalmente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.